é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Então, nossa aula de hoje, no caso são duas, nossas aulas de hoje são de matemática e ciências, tá certo? Então, matemática nós vamos vivenciar hoje o sistema de numeração decimal. Iniciar o livro de matemática, tá certo? Então, neste conteúdo, nós vamos lembrar, porque todo ano vocês vivenciam o sistema de numeração decimal, né? Então, com certeza, no passado vivenciaram com tia Carla, esse ano com tia Raquel novamente. Então, neste conteúdo, nós vamos relembrar número de ordens e classes contidos em um número, valor relativo e valor posicional, valor relativo e valor absoluto dos algarismos que compõem um determinado número, decomposição e escrita por extenso, tá certo? Então, vamos lá. Então, tia Raquel tem aqui um número com 6 algarismos, tá certo? Que número é este? Quando a gente tem dificuldade para ler um número quando ele tem vários algarismos, como é que a gente pode facilitar essa leitura? Separando ele por classe, tá certo? Então, cada classe é formada por 3 ordens. Ordem é cada um dos algarismos que compõem um número. Então, o conjunto de 3 ordens formam uma classe, tá certo? Então, aqui este número com 6 algarismos, eu tenho o número 438.456, certo? Então, neste número, aqui eu tenho quantas ordens? Eu tenho 6 ordens, ó. Então, a gente conta da direita para a esquerda, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta e sexta ordem, tá certo? Então, quantas ordens tem este número? 6 ordens. E quantas classes? 2 classes, porque cada grupo de 3 ordens formam uma classe, tá certo? Então, no número 438.456, eu tenho uma classe, 2 classes. 2 classes e 6 ordens. Vamos lembrar o nome das classes. Qual é o nome da primeira classe? Classe das unidades simples. Da segunda, classe de milhão. Classe de milhar, tá certo? E a terceira de milhão, a quarta de bilhão e assim por diante. Então, quantas ordens tem neste número, gente? 6 ordens. Quantas classes? 2. Primeira classe. Qual o nome dessa classe? Classe das unidades, né, gente? Qual o nome da segunda classe? Classe de milhar. Então, se eu tenho ali a classe das unidades e a classe de milhar, então, agora eu já vou conseguir ler o número 438.456, ok? Neste outro número, eu tenho quantas ordens? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. 7 ordens e quantas classes? Eita, tia, agora tá difícil para dizer assim de imediato. Quando o número é formado por vários algarismos, para facilitar a leitura, nós separamos ele por classe, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3 ordens, eu tenho a primeira classe, classe das unidades, né, gente? 1, 2, 3, outra classe, classe de milhar, tá certo? E agora eu tenho a terceira classe, que é classe de milhão. Porém, ela está incompleta, só tem a unidade de milhão, tá certo? Então, se eu já sei que tem 3 classes, então agora vai facilitar para eu ler, né? Então, agora eu tenho 5.623.579. Estão vendo como é fácil? Então, cada algarismo é uma ordem. O grupo de 3 ordens forma uma classe, tá certo? Nome da primeira classe, classe das unidades simples. Segunda, classe de milhar. Terceira, classe de milhão, ok? Então, agora, eu tenho aqui a primeira classe, ela está completa. A segunda classe está completa. E a terceira classe só tem a unidade de milhão, tá certo? Então, aqui eu tenho primeira classe, segunda,
e terceira, ok? Agora, tem outro número maior ainda aqui, com vários algarismos. E agora, tia Raquel, eu não estou conseguindo ler esse número com tantos algarismos. Primeiro, qual é o primeiro passo? Separá-lo por classe. Cada classe é formada por quantas ordens? 3 ordens, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, primeira classe. 1, 2, 3, segunda classe. 1, 2, 3, terceira classe. Eu já sei que a primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda é a classe de milhar. E a terceira é a classe de milhão. Então, se eu tenho 3 classes completas, então eu tenho aqui 478 milhões, 956.789. Tá certo? Então, gente, não tem nada demais aqui. Isso aqui é uma revisão do que vocês veem todo ano, tá certo? Ok? Então, o que é uma ordem? Ordem é cada algarismo que compõe um determinado número. O que é uma classe? Uma classe é formada por 3 ordens. Tá certo? Primeira classe, classe das unidades simples. Segunda classe de milhar. Terceira classe de milhão. Quarta classe de bilhão. Ok? Agora vamos para os valores absoluto e relativo dos algarismos, tá certo? Dependendo da posição em que ele se encontra no número. Então, vamos lá. Pronto. Eu tenho aqui o número 438.456. Então, o valor absoluto, gente, é o valor que o algarismo indica, independentemente da posição que ele ocupa no número. Como, por exemplo, aqui eu tenho 2 algarismos 4, né? 2 algarismos 4. Então, 4 aqui, 4 aqui, tem o mesmo valor. Já o mesmo valor absoluto. Já o valor relativo ou posicional, ele tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa no número. No caso, o valor relativo ou posicional, aqui é um valor e aqui é outro. Vamos ver? Então, vamos lá. Valor absoluto e valor relativo ou posicional. Tá certo? Então, aqui eu tenho o valor absoluto deste algarismo é 4. Tá certo? Mas o valor relativo ou posicional é outro. Para uma dica, o valor relativo é aquele o valor que a gente pronuncia na hora da leitura. Então, como é que eu leio este número? 438 mil. Então, ó, o 4, no valor relativo dele é 400 mil, tá certo? Então, valor 400 mil, ok? Mas que eu não entendi. Presta atenção, como é que nós lemos 438 mil, tá certo? Então, aqui, o valor absoluto é 4. Ele independe da posição que o número está. Então, se ele estiver na primeira ordem, o valor é 4. Se estiver na segunda, é 4. Na terceira, independentemente da ordem que ele está, o valor é o mesmo. Porém, o posicional ou relativo é de acordo com a posição. Então, vamos lá. Eu disse 438 mil. Então, o valor do 3 aqui absoluto é 3. E o valor relativo ao posicional? 30 mil, tá certo? 30 mil. O valor absoluto do algarismo 8? 8. O valor relativo ao posicional? 8 mil. E eu não estou entendendo. Ó, vamos ler novamente. 438 mil, ó. 400 mil, 30 mil e 8 mil, tá certo? O valor relativo ao posicional. Já o valor absoluto, ó, observem que é o mesmo. Agora, valor posicional, ou não, valor absoluto, 4.
valor relativo, como foi que eu li? 456. Então, aqui, ó, 400, tá certo? Eita, perdão, gente. Deixa eu consertar aqui. 400. Ok? Valor absoluto, 5. Valor relativo ou posicional, 50. E, por fim, valor absoluto do algarismo 6 é 6 e o valor posicional também. Então, a primeira ordem, certo? A primeira ordem tem o mesmo valor posicional e relativo. Ok, gente? Então, vamos ver mais uma vez o que são valores posicional e valor, como valor posicional e valor absoluto. O valor absoluto é aquele que o algarismo representa, independentemente da posição em que ele está. Então, aqui, ó, é 4, aqui é 3, 8, 4, 5 e 6. Já o valor posicional relativo, ele está de acordo com a posição que ocupa no número. Aqui, ó, 400 mil, 30 mil, 8.456. Tá certo, gente? Então, agora vamos para a atividade de classe no livro de matemática, na página 8. Abram o livro de vocês de matemática na página 8, tá certo? Pronto? Abriram o livro de matemática de vocês na página 8. Então, vamos lá. Primeiro quesito. Então, Tia Raquel colocou o terceiro porque o primeiro e o segundo são fáceis. Tia vai responder oralmente, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro quesito. Escreva a quantidade de ordens e classes que cada numeral possui. Voltando, o que é uma ordem? Gente, a ordem é cada algarismo que compõe um determinado numeral. E classe é o conjunto de formado por 3 ordens, tá certo? Então, na letra A, o número 23.410 tem quantas ordens? 5 ordens, tá certo? E quantas classes? 2 classes. Escrevam aí, 5 ordens e 2 classes, tá certo? Letra B, o número 20.001. Quantas ordens? 5 ordens. E quantas classes? 2 classes. Como é o nome da primeira classe, gente? Classe das unidades simples. E da segunda? Classe de milhar, tá certo? Então, letra B, 5 ordens e 2 classes também, assim como a letra A. Vamos para a letra C. O número 102 tem quantas ordens? 3 ordens. E quantas classes? Apenas uma, né, gente? Classe das unidades simples, ok? Então, 3 ordens e uma classe, tá certo? Letra D. 43.598. O número 43.598 tem quantas ordens? 5 ordens. E quantas classes? 2 classes, tá certo? Então, 5 ordens e 2 classes. Letra E. O número 9.999. Quantas ordens? 4 ordens. E quantas classes? 2 classes, né? Então, a primeira classe das unidades simples está completa. E a classe de milhar só tem a unidade de milhar, tá bom? Então, 4 ordens e 2 classes, certo? Botem aí o Czinho, ok? Passem agora à página 9. Segundo quesito. Leia as afirmativas abaixo e depois marque a alternativa correta. Letra A. O 0 tem muita importância na escrita dos numerais, pois ele representa classes vazias. Será que o 0 representa classes vazias? Né? Vamos lá. Letra B. O sistema de numeração indo-arábico utiliza a base 10, ou seja, agrupa elementos de 10 em 10. Letra C. O valor absoluto do numeral corresponde à quantidade de unidades
que ele ocupa, o que ocupa em sua ordem. Será que o valor absoluto indica a quantidade de unidades que ele ocupa na ordem? Será o valor absoluto? Vamos para a letra D. O valor absoluto de um numeral é igual a ele mesmo, em qualquer ordem que esteja ocupando. Então, gente, a alternativa correta é a segunda, onde tem F, V, F, V, tá certo? A segunda, onde tem F, V, F, V. Marquem um xizinho, certo? Agora vamos para o terceiro quesito. Dê o valor absoluto e o relativo de cada algarismo. Então, tia Raquel já tem aqui no quadro. Então, as letras A e B, tá certo? Voltando, o valor absoluto é aquele que o numeral, que o algarismo indica independentemente da ordem em que se encontra. Ele pode estar, se ele estiver na primeira ordem, ele tem um valor, se ele estiver na segunda, o mesmo valor, na terceira, o mesmo valor e assim por diante. Já o posicional ou relativo, ele está de acordo com a sua posição, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, no número 5.473, qual é o valor absoluto do algarismo 5? 5. Relativo. Como é que eu leio? 5.473. Então, valor relativo 5.000. Ok? Valor absoluto do algarismo 4, 4. Valor relativo, 400. Valor absoluto do algarismo 7, 7. Valor relativo, 70. Valor absoluto do algarismo 3, 3. Valor relativo, 3. Porque o valor absoluto e o relativo da primeira ordem é o mesmo, tá certo? Então, botem aí o Czinho. Vamos para a letra B. Como é que eu leio este número? 245.871. Então, neste número eu tenho duas classes completas, não é, gente? A classe das unidades simples, que é a primeira, e a classe de milhar, que é a segunda. Então, qual é o valor absoluto do algarismo 2? 2. Qual é o valor relativo? Como é que eu leio este número? 245 mil. Então, 200 mil, tá certo? É o valor absoluto, perdão, o valor relativo do algarismo 2. Qual é o valor absoluto do algarismo 4? 4. E o valor relativo? Eu disse 245 mil, então 40 mil. Ok, gente? 40 mil. Valor absoluto do algarismo 5, 5. Valor relativo, 5.000. Certo? Valor absoluto do algarismo 8, 8. Relativo, 800, não é, gente? Ó, 245.871. Então, 800. Tá certo? Valor absoluto do algarismo 7, 7. Valor relativo, 70. E por último, valor absoluto do algarismo 1, 1. E o relativo 1 também. Porque o valor absoluto e o relativo da primeira ordem é o mesmo. Tá certo? Botem aí o Czinho. E vamos para as letras C e D, tá bom? Aqui, gente, ficou, que a Raquel fez ficou torto, não foi? Então, vamos lá. 8, 7 e 1, ok? Vamos agora para as letras C e D. Letra C. Letra C,
876.459. Letra D. A letra D, qual é o valor? 115.483. Não é, gente? Então, valor absoluto, valor relativo. Valor absoluto, valor relativo. Vamos lá? Então, como é que eu leio este número? 876.459. Então, o valor absoluto é o valor que o algarismo indica, independentemente da sua posição no número. Então, 8, não é, gente? Já o valor relativo é de acordo com a posição que ele ocupa no número. Então, como é que eu leio? Mais uma vez, 876 mil. Então, 800 mil, certo? Aqui, valor absoluto 7, valor relativo, quanto? 70 mil, não é, gente? 70 mil. Valor absoluto 6, valor relativo 6 mil. Ó, 876 mil. 400, não. Valor absoluto 4, valor relativo 400. Valor absoluto do algarismo 5, 5. Valor relativo 50. Valor absoluto do algarismo 9, 9. E valor relativo 9 também. Tá certo? Botem aí o Czinho. Passemos para o segundo número. 115.483. Valor absoluto do algarismo 1, 1. Valor relativo, eu disse 115 mil, então são 100 mil, não é, gente? 100 mil. Depois, valor absoluto 1. Valor relativo, eu disse 115 mil. Então, ó, aqui 10 mil. Estão vendo, gente? Nesse caso aqui, ó, esse algarismo 1 que está na quinta ordem, ele tem, o valor dele é 10 mil. O que está na sexta ordem, 100 mil, tá certo? Agora, valor absoluto do 5, 5. Valor relativo, 5 mil. Valor absoluto, 4. Valor relativo, 400. Certo? Valor absoluto, 8. Valor relativo, 80. Valor absoluto, 3. E valor relativo, 3 também. Tá certo? Botem aí o Czinho. Copiaram? Agora vamos para o quarto quesito, tá certo? Quarto quesito. Pronto? Vamos agora para o quarto quesito. Escreva os numerais em algarismos indo-arábicos. Então, letra A, 90.005. Olha aqui, 90.005, tá certo? Letra B, 1.414.002. 1.414.002. E letra B. Letra C, 285.427. 285.427. Letra D, 500.218. Ok? Botem aí o Czinho. Passemos para o quinto quesito. Escreva no quadro abaixo
os números formados por letra A. Aqui é uma decomposição, tá certo, gente? Então, a alternativa está, o número está decomposto para vocês comporem, ok? Então, vamos lá. Vamos compor este número, formado por 7 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 8 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Que número é este? 75.842, certo? Letra B. 2 unidades de milhão, 6 centenas de milhar, 1 unidade de milhar e 6 centenas. Que número é este? 2.601.300. Olha, gente, quantas ordens tem este número, pessoal? 7 ordens. Quantas classes? 3. Qual é o nome da primeira classe? Unidade simples. Classe de milhar, classe de milhão. Então, a resposta da letra B está aqui. 2.601.300. Tá certo? E a letra C, que é um docinho de coco, 3 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 8 unidades simples. Então, é o número 3.748. Tá certo? Botem aí o Czinho. Czinho na correção, ok? Agora vamos para o sexto e último quesito, né? Esse aqui é um pouquinho extenso, vai até a letra F. Então, responda as perguntas a seguir. Letra A. Pesquise e escreva a quantidade de habitantes de seu estado. Vejam bem, gente, para a gente citar exatamente a quantidade de habitantes de uma determinada cidade, estado, de um país, a exatidão é difícil porque diariamente nascem pessoas e diariamente morrem, né? Falecem pessoas. Então, segundo o IBGE, no ano de 2020, o ano passado, o nosso estado tinha uma população de 9.616.621 habitantes. Então, tia Raquel vai colocar no quadro, tá certo? Vamos lá. População do nosso sexto quesito. Letra A população do nosso estado. Então, 9 milhões no ano de 2020, no ano passado, tá bom? 9.616.621 habitantes, ok? Em 2021, vocês botem aí, em 2020, ok, gente? Agora, letra B. Letra B. Quantas ordens e classes esse número tem? Certo? Quantas ordens, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens, tá certo? Então, aqui na letra B, 7 ordens. E quantas classes, pessoal? 3, não é? 1, 2, 3, sendo que a terceira está incompleta, apresenta apenas a unidade de milhão, né? Classe das unidades simples, classe de milhar e classe de milhão. Então, 9.616.621 habitantes. 7 ordens e 3 classes. Certo? Letra C. Letra C. Você conhece outra situação em que se faça necessário o uso de números muito altos? Qual? A identificação da população de um país, não é? Sim. Escrevam aí, sim. A população de um país. A população de um país. Letra D.
Pesquise e escreva o número estimado da população mundial, certo? Então, atualmente, o planeta apresenta cerca de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, tá certo? Então, letra D. 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. 1, 2, 3, 4. Então, olha, gente, aqui vai indicar a população do nosso país, do mundo, né, do nosso planeta, do planeta Terra. Nós temos aqui a quarta classe, ó. Então, este número é composto por quantas ordens, gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens. 10 ordens formando 4 classes. Classe das unidades simples, classe de milhar, classe de milhão e classe de bilhão, tá certo? Então, atualmente, aproximadamente, tá certo? Como que falou, todos os dias morrem pessoas e todo dia também nascem pessoas. Então, aproximadamente, ou em média, o planeta Terra apresenta 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Aproximadamente, ou em média, tá certo? Coloque, gente, aí o Czinho. Coloquem aí o Czinho. E vamos para a letra E. Tia, pode apagar. Vou apagar. A e B. Deixa eu ver quantas letras faltam. E e F. Então dá para apagar aqui A e B. Letra E. A letra E. Quantas classes o número que você encontrou possui? Qual é o nome da última classe? Então, vamos lá. Então, possui 4, não, número de classe, né? 4 classes. Certo? Lembram? 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, aproximadamente, tá certo? Então, são 4 classes. E qual é o nome da última classe? Então, classe... Deixa eu ver se dá aqui para te escrever mais. Só tem uma linha, né? Então, classe de bilhão. A quarta classe, que é a classe de bilhão, ok? E a letra F, pra gente finalizar. Pesquise e escreva outra situação em que a classe que você encontrou na alternativa anterior é usada. Exemplo, é usada na arrecadação de impostos. Então, se utiliza um número muito alto também, tá certo? Então, escrevam aí na letra F, é usado. Então, a última classe, a classe de bilhão, é usada na arrecadação de impostos. Ok, gente? E aqui, Raquel finaliza a nossa aula de hoje de matemática, tá certo? Vocês vão ficar com a atividade de casa, de classe nós realizamos, tá certo? Porque vocês estão à distância, então a atividade de classe tia vai realizando na videoaula, tá certo? Aí vocês ficam só com a de casa. Então a de casa é no livro de reforço, páginas 17 e 18, certo? Ó, 17... Páginas 17 e 18,
também o mesmo conteúdo que nós vimos agora, sistema de numeração decimal, tá bom? Vão realizando que tia volta já com a aula de ciências.